Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, a Igreja celebra hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. Sim, em meio a essa caminhada quaresmal, nós vivemos uma solenidade. Portanto, é motivo de alegria, motivo de júbilo, motivo de glorificação de Deus. Por que a solenidade da Anunciação do Senhor neste dia 25 de março? Bem, nós temos presente que Jesus, nós comemoramos, celebramos a memória do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. 9 meses antes, celebramos a Anunciação do Senhor. Mesmo que nós nos voltemos para a beleza do testemunho da bem-aventurada Virgem Maria, porque ela recebeu a graça desta Anunciação, a solenidade de hoje é uma solenidade onde nós fazemos memória do mistério da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, no ventre da Virgem Maria. É com esse júbilo, é com essa fé que nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. E para nós rezarmos no programa Oração Pai das Misericórdias, vamos primeiramente meditar o Evangelho deste dia, 25 de março, desta solenidade da Anunciação do Senhor. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma nos convida à conversão. A Igreja nos convida a viver intensamente a preparação para celebrar o mistério pascal de Jesus por um caminho espiritual de conversão. Um caminho espiritual que possibilite a nossa conversão à vontade de Deus. E nesse tempo, nós temos
a graça de celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor, onde, como nós ouvimos no Evangelho, a Virgem Maria recebe uma missão, a missão que Deus lhe confia, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus Salvador. E Maria, ela nos ajuda com o seu testemunho a viver mais intensamente esse processo de conversão que a Igreja nos convida a viver na Quaresma. Em que sentido? Quando ela docilmente acolhe a vontade de Deus. Essa é uma conversão, irmãos e irmãs, que todos nós somos convidados a viver no nosso dia a dia. Não basta conhecer a vontade de Deus. É preciso obedecer, é preciso aderir, é preciso realizar a vontade de Deus. E nesse sentido, o testemunho de Maria nos ajuda muito. Até mesmo diante de alguns questionamentos, de algumas interrogações. Às vezes nem sempre conseguimos compreender muito bem, não é, os caminhos de Deus. Situações às vezes difíceis que nós enfrentamos na vida, situações às vezes sofridas que nós nos deparamos na caminhada na nossa existência. E aí nos perguntamos, o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Eis aqui a serva do Senhor. Essa docilidade de Maria, essa capacidade de abrir-se mais e mais à obediência à vontade de Deus, é a graça que nós pedimos a nosso Senhor, nesta solenidade da Anunciação do Senhor. Por meio dessa Anunciação, o Verbo de Deus se fez carne no ventre da Virgem Maria. Daqui a 9 meses, celebraremos a memória do nascimento do Salvador, deste Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porém, é preciso que o Verbo de Deus, ele se faça carne na nossa vida, no nosso coração, na nossa existência. Mas para isso, eis aqui o servo do Senhor. Eis aí a serva do Senhor. Cada um de nós deve se converter ainda mais à graça da vontade de Deus. De não ter medo, irmão. De não ter medo, irmã. De docilmente realizar a vontade de Deus. Vamos pedir a nosso Senhor em oração essa graça, que de fato possamos todos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abrir o coração para docilmente acolher a palavra de Deus e no dia a dia viver segundo a vontade de Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E abençoai de um modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Pietá, sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.